Abre comigo sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Diz assim o texto: Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa, as chuvas do outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de pressar transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois de eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por alguns no monte de Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre sobreviventes que o Senhor chamou. Eu queria repetir com você mais uma vez o verso 32. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repita isso mais uma vez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala mais uma vez agora com propriedade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode tomar seu assento. Eu não sei se você entendeu, mas isso está muito explícito, está muito claro. Existe salvação, mas para que a salvação alcance, precisa haver uma invocação. Só é salvo aquele que invoca o nome do Senhor. Não é qualquer tipo de invocação. Não é uma invocação a um Deus Baal, não é uma invocação a um Deus Astarote, não é uma invocação a um Deus segundo a mitologia, não. Nós estamos falando aqui de um único Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Eu Sou. O profeta Joel é um profeta que pode ser titulado como um profeta messiânico. Esse texto em particular, ele é um texto futuro e escatológico, porque ele está tratando algumas coisas que vai preceder o fim e vai preceder a volta de Jesus. Ele vai dizer que nos finais dos tempos, nossos jovens sonharão, nossos velhos terão visões, os servos terão acesso
o céu escurecerá, a lua se tornará em sangue, mas antes que tudo isso venha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas por que será que o profeta Joel está trazendo uma profecia como essa, está trazendo um texto como esse, num período como esse? Então eu queria te convidar, porque nós precisamos retornar um pouco na história, e eu queria te pedir de presente a sua atenção agora. Eu não vou me alongar, eu não vou me demorar, mas nós precisamos fundamentar isso. Aqui na ministração, o Augusto ele falou sobre relacionamento, e eu queria partir desse ponto. Deus ele inicia a sua criação, ele cria todas as coisas até o quinto dia, e se você observar o texto, você vai ver que ao término de cada dia, o próprio Deus ele vai declarar que era bom. Quando ele cria os luminares era bom, quando ele faz a separação entre águas e águas era bom, quando ele faz brotar toda sorte de vegetação, toda sorte de animal, ele vai declarar que era bom. Mas no sexto dia, quando ele vai criar o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele vai declarar que essa criação é muito boa. Ou seja, o homem não é melhor do que toda a criação, mas ele é a coroa da criação. E Deus cria o homem com uma particularidade. Ele faz o homem do pó da terra, mas ele cria o homem do seu eu interior, do seu espírito, e ele faz soprar o sopro de vida no homem. O homem agora é alma vivente. E Deus ele não vai descansar no sétimo dia. Ao contrário daquilo que talvez nós aprendemos de forma errada, Deus não descansou da criação no sétimo dia. Deus criou o sétimo dia para descanso. Ele criou o sétimo dia com um único propósito, o propósito de relacionamento. Todos os dias, ao soprar o vento suave na viração do dia, Deus ele vinha ao jardim, ele se encontrava com o homem. Ele não vinha como um fiscal de obra saber o que Adão fez durante todo o dia, se o animal que ele nomeou estava certo, se estava errado, se a vegetação, se a planta, se a fruta, porque o homem ele dominando sobre tudo, ele nomeou tudo, e Deus não veio para dizer, Adão, isso aqui não é uma vaca, isso aqui é uma zebra. Ele não veio fazer isso. Ele veio para se relacionar com o homem. Esse era o ponto principal. Deus sempre quis e quer e deseja se relacionar com o homem. Amém? Deus nessa noite, nessa manhã, está nesse lugar, querendo pessoas para se relacionar. Só que o homem peca. Ele desobedece, peca, e ele é expulso do jardim. Mas a punição maior não é a expulsão do jardim. A punição maior não é que agora ele deveria comer do suor do seu trabalho, ele não teria o sustento pelo suor. A mulher não teria suas dores no parto aumentada. A serpente não rastejaria e comeria do próprio pó. Essa não seria apenas a pena pela desobediência. A maior de todas elas é que o lugar aonde Deus plantou o homem para se relacionar, ele foi expulso. E nunca mais o homem passou a ver a visitação de Deus como ele tinha antes. Essa foi a maior perda do homem. O acesso de Deus no relacionamento.
E o texto vai dizer: Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória. Gênesis 3. O homem ele é expulso do jardim, ele perde esse relacionamento. E as gerações que sucederam depois disso, elas também se perdem. Porque eles perderam o relacionamento, eles perderam a intimidade, e eles não repassaram isso para os que vieram. E a maldade do homem, ela foi só aumentando. Filho de Adão, Caim, vai cometer o primeiro homicídio relatado. Porque com o desligamento do relacionamento, o pecado ele começa a aflorar. Porque a natureza humana é perversa, é má. E aí entra o orgulho, entra a vaidade, entra a soberba, entra a inveja. E foi pela inveja que Caim tomou a decisão de matar o seu próprio irmão. Quando não há um relacionamento genuíno com Deus, quando o homem não está acessando o jardim de Deus, quando o homem está desconecto de Deus, a sua natureza adâmica fala mais alto. E quando a sua natureza adâmica fala mais alto, o resultado é o homem na sua natureza real, o homem caído, perverso. Só que Deus, quando tudo isso acontece na sua presciência, Ele já sabia de tudo isso. Ele vai chamar a mulher e vai falar assim: mulher, não chora, porque do seu ventre vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente e vai trazer a salvação. Deus ele não abandona o homem. O relacionamento é desfeito? Sim. Mas num determinado tempo, esse relacionamento ele seria mais uma vez estabelecido. E mais uma vez o homem seria resgatado. Em Gênesis capítulo 3, não, eu anotei errado aqui. Me fugiu a referência, mas em Gênesis, quando se fala da genealogia de Sete, quando se fala da genealogia de Sete, eu anotei isso aqui. O homem, ele vivia no tempo Cronos, Kairos, que é o tempo de Deus. Quando ele peca, ele entra no tempo Cronos. E aí se começa a genealogia. E aí vai dizer que Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E só a partir de Enos é que voltou-se a invocar o nome do Senhor. Quando a gente para analisar essa cronologia de tempo, nós vamos ver
que 235 anos o homem ficou sem se relacionar com Deus. 235 anos. Gerações nasceram, gerações não pereceram, porque nesse período os homens viviam para mais de 900 anos, mas muitas pessoas nasceram, muitos homens nasceram, muitas mulheres nasceram, e durante esse período de 235 anos, ninguém mais invocava o nome do Senhor, porque o relacionamento ele estava perdido. E aí o texto vai dizer na cronologia que Sete vai gerar Enos, e Enos vai a partir de então começar a invocar o nome do Senhor. E aí quando a gente começa a ver o que significa a raiz do nome Enos, significa homem. Ou seja, a partir da geração de Sete, o homem começou a invocar o nome do Senhor. Invocar traz a ideia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la, chamar, recitar, ler, gritar, proclamar, emitir um som, invocar, por socorro, proclamar, convocar, convidar. O que esse texto está mostrando é que, a partir de Enos, que significa homem, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, quando o homem reconhece que aquela situação não está correta, quando ele reconhece que a situação que ele se encontra está errada e existe algo, existe um vazio, e ele reconhece que ele precisa invocar o nome do Senhor, Deus faz começar a cumprir a promessa que ele fez a Eva, que da semente dele geraria o Salvador. Ou seja, quando o homem invocar o nome do Senhor, a salvação. A palavra invocar aparece na Bíblia por mais ou menos 18 vezes. Todas as vezes que aparece a palavra invocar na Bíblia, existe uma intervenção divina. O povo de Israel estava cativo no Egito. 400 anos de escravidão, severa e pesada. Só que durante todo esse período eles murmuravam, eles questionavam, eles já nem conheciam Deus, porque aqueles que morreram nesse período não repassaram as histórias, não falaram de Deus, não fizeram seus sucessores conhecer quem era Deus. Mas um dia, no meio de toda essa aflição, o texto vai dizer, lá em Êxodo, que eles vão começar a invocar o nome do Senhor. Quando eles invocam o nome do Senhor, Deus levanta Moisés e intervém com a salvação, com a libertação da escravidão. Só que esse mesmo povo, após ser liberto, vai para o deserto. Uma viagem de 40 anos, de 40 dias, que era o período para se chegar à terra, se tornou 40 anos, porque depois de tudo aquilo que eles visualizaram, eles mais uma vez tornaram a murmurar. A mente deles, embora eles estivessem livres, a mente ainda estava cativa. Então Deus faz perecer uma geração, e quando a geração seguinte começa mais uma vez a invocar o nome do Senhor, eles começam a acessar a terra prometida. 470 anos depois, esse povo mais uma vez se esquece do Senhor, vai para o cativeiro babilônico, 70 anos cativos. Quando eles começam a invocar o nome do Senhor na Babilônia,
eles são lembrados por Deus e retornam para sua terra. Toda a história é assim. Todas as vezes que o homem se esqueceu de Deus, Deus não os abandonou. Deus permaneceu lá. Mas o homem, ele tem um livre-arbítrio. Ele decide o que fazer. Mas todas as vezes que o homem retorna às suas origens, decide invocar o nome do Senhor, Deus intervém com a sua salvação. O que eu quero te dizer nessa manhã é que um homem nasceu numa geração, e o significado do seu nome era homem. E esse homem tomou a decisão de invocar o nome do Senhor. E o salmista vai escrever que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O profeta Joel vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse mesmo texto, ele é repetido por Pedro, Atos capítulo 2. Só que antes de nós falarmos de Atos capítulo 2, nós precisamos voltar ao texto de Joel, porque ele vai declarar que naqueles dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda carne. Naqueles dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente sopra um vento veemente e impetuoso e enche toda a casa, e todos foram cheios. E ninguém ficou de fora. Não existiu aquele texto que a gente até brinca às vezes, que 1000 cai ao nosso lado, 10 à nossa direita e a gente nunca é atingido. Não. Todos foram cheios. Mas por que todos foram cheios? Porque Jesus dá uma instrução. Ele vai dizer assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles permanecem reunidos naquele lugar, só que eles não ficam apenas reunidos naquele lugar, eles estão naquele lugar invocando o nome do Senhor. O fato de eu invocar o nome do Senhor não traz apenas a salvação, mas ele traz algo muito precioso que o homem perdeu no jardim. Todas as vezes que eu invoco o nome do Senhor, eu acesso não só a salvação, mas eu acesso mais uma vez o relacionamento. Deus se relaciona com aqueles que o invocam. Deus está disposto a se relacionar com toda a humanidade na sua totalidade, mas Ele só vai se relacionar com aqueles que entendem que precisa se relacionar e com aqueles que entendem que o nome dEle precisa ser invocado. Quando eu invoco o nome do Senhor, existe salvação. Eu quero ler um texto com você para finalizar. João capítulo 17.
a partir do verso 9 diz: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que tires do mundo, que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus está fazendo a sua última oração antes de cumprir o seu ministério na cruz. E ele está declarando: Pai, eu estive com eles todo esse tempo, e assim como o Senhor é um comigo, que agora ele seja um contigo. Ele está fazendo uma oração para os discípulos. A igreja de Cristo foi fundada na doutrina dos apóstolos, porque eles mantiveram-se reunidos no partir do pão, nas orações, na comunhão, e eles permaneceram invocando o nome do Senhor. Só que Jesus, ele libera uma chave nessa oração. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Está com a sua Bíblia aberta? Levanta ela para o alto. Essa é a mensagem que os discípulos com sangue escreveram. Essa é a história de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. O cânon está fechado. Isso quer dizer que Jesus, ele entrega uma chave poderosa. Ele diz que todos aqueles que forem alcançados por essa palavra, não apenas os discípulos, não era um grupo fechado, mas todo aquele que for alcançado por essas palavras, alcancem a salvação. Você pode ficar de pé comigo? Deus nessa manhã está trazendo uma chave diferente. Não é apenas um tempo de adoração, não é apenas um tempo de entrega, não é apenas um tempo de sentar para ouvir um ensino. Não. Deus nessa manhã está trazendo uma chave diferente para esse culto, porque Ele está dizendo que nós precisamos, além disso, nós precisamos como homem, como raiz humana que nós temos, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor.
Sabe Noé? Deus chama Noé para algo que era inusitado. Ele pega Noé, sua família, constrói uma arca. Mas se nós lermos o texto por si só, é muito vago. Pensa em um período onde as pessoas só queriam procrastinar, onde as pessoas só queriam servir segundo seus desejos e suas vontades, e alguém no meio de um espaço começa a construir algo grande, porque a arca era grande. E durante todo o período de construção, pessoas virem caçoar de Noé, pessoas virem zombar de Noé, pessoas virem agredir Noé e sua família com suas palavras, chamando de louco, de maluco. Mas pensa em alguém que manteve o seu propósito. E quando a arca está pronta, e quando a chuva começa de fato a cair, só existia um lugar para a salvação: dentro da arca. Pode estar caindo o dilúvio, pode estar perecendo tudo ao seu redor, mas se você estiver dentro da arca, você está salvo. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é o leão que você precisa matar diariamente. Todos nós temos algo que precisamos tratar. Todos nós temos algo que nos aflige. Todos nós temos algo que talvez até nos desconecta por um momento do relacionamento com Jesus. Mas eu quero te dizer nessa manhã, se você entender que independente da circunstância, independente da necessidade, da adversidade, independente do que está ao seu redor, se você entender que existe salvação para quem invoca o nome do Senhor, tenha em mente que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Talvez no dia de hoje você veio a esse lugar, mas talvez você estava até disperso. Talvez você está preocupado com tantas coisas que você veio, mas você veio até no automático. Eu quero te dizer que talvez essa palavra seja para você. Existe salvação para você. Existe cura para você. Existe milagre para você. Existe transformação para você. Mas para você acessar tudo isso que já está pronto, que já está acessível, você precisa invocar o nome do Senhor. Ontem nós estávamos ministrando numa igreja e a pregadora falou algo que me chamou a atenção. Deus não prepara o milagre para nós, Ele nos prepara para o milagre. O milagre já está pronto, o milagre já está liberado, o acesso já está livre, só que quem precisa estar pronto para acessar somos nós. E quando que nós estamos prontos para isso? Quando nós entendemos que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Eu queria te convidar, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você agora colocasse agora aos pés de Jesus aquilo que você acha que não tem solução, aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que talvez para você é impossível. E eu queria que nesse momento você
começasse a invocar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e colocasse diante dele tudo isso agora, tem um Provérbios que diz: não conte para Deus o tamanho do seu problema, conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Nós não estamos diante de um Deus qualquer, nós não estamos diante de um Deus de barro, nós não estamos diante de um Deus de pedra, nós não estamos diante de um Deus feito segundo a mão humana, nós estamos diante de um Deus que nos criou, um Deus que nos formou, e Ele nos dá uma instrução, que precisamos invocar o seu nome. Então comece a invocar o nome do Senhor agora, comece a invocar o seu nome, comece a invocar a sua presença, comece a estreitar o relacionamento. O Espírito Santo está me dizendo algo aqui. Existem pessoas nesse lugar que ele está querendo um relacionamento mais profundo. Um relacionamento não pode acontecer somente quando você vem a esse lugar. Deus, Ele quer um tempo a mais com você todos os dias. Você não pode se relacionar somente quinta e domingo. Você não pode se relacionar somente quando você vem a esse lugar. Você não pode se relacionar somente quando você vem à igreja. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ao jardim se encontrar com o homem. Todos os dias, Deus está pronto e disposto a se relacionar com aqueles que invocam o seu nome. Eu não sei para quem é essa palavra, mas talvez você está tão turbado com suas coisas diárias, você está tão preocupado com aquilo que ainda vai acontecer, e Deus está mandando dizer para você: entrega na mão dele, descansa e mantém o relacionamento. Eu não sei para quem é essa palavra, porque isso está te corrompendo, isso está corrompendo o seu relacionamento com Jesus, e não é isso que Ele quer. E Ele está mandando te dizer que aquilo que você está colocando como prioridade está se tornando maldição em vez de bênção. Jesus não é dízimo. Quando Deus entregou Jesus para a humanidade, Ele não estava dando dízimo. Deus estava entregando a sua melhor oferta. Deus estava entregando a sua primícia. E Ele requer de nós primícias. Primeiro, privilégio, prioridade. Deus nessa manhã está dizendo que Ele requer de nós prioridade. Invocar o nome do Senhor precisa ser prioridade. Porque se Ele cuida das aves dos céus, se Ele cuida dos lírios do campo, com certeza Ele não vai deixar de cuidar de mim e de você. Só que uma decisão precisa ser tomada, e a decisão é: eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso invocar o seu nome como prioridade. Eu não posso buscar o Senhor com o tempo que me sobra. Eu preciso colocar a busca, a invocação ao nome do Senhor como prioridade, como primeiro. Se você entendeu essa palavra, eu quero te convidar nesse momento a invocar o nome do Senhor junto comigo nesse lugar.
Pai, no nome de Jesus. Eis aqui, Pai, os teus filhos, que o Senhor não os abandonou. Pai, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos revelado que o desejo mais profundo é o relacionamento. Pai, então no nome de Jesus, Pai, não nos deixe cair no erro de te buscar quando der tempo. Pai, não nos deixe cair no erro de te buscar somente quando nós estivermos nesse ajuntamento. Pai, que nós possamos entender que a salvação só vem por intermédio daqueles que o invocam. Pai, que nós possamos entender que eu não preciso adorar eu não preciso invocar porque o Senhor quer que nós invoquemos. Não. Que nós possamos entender que nós precisamos invocar porque o Senhor quer se relacionar. Pai, no nome de Jesus. Pai, nos desperta para esse tempo. Pai, o mundo jaz no maligno. Pai, nós estamos vendo que nós estamos próximos do fim. E isso quer dizer que está para se cumprir aquilo que Jesus nos deixou como instrução, que Ele iria ao Pai preparar um lugar e Ele retornaria para nos buscar. Então nós precisamos entender, Pai, que a nossa mentalidade precisa estar voltada para isso. Maranata, Maranata. Nós precisamos entender, Pai, que os sinais já estão aí, e o Senhor já está próximo. O soar da trombeta pode ser hoje, pode ser agora. E se nós não estivermos invocando o seu nome, não haverá salvação para nós. Pai, no nome de Jesus, desperta a tua igreja nessa manhã. Desperta-nos nessa manhã. Porque nós precisamos te invocar todos os dias, em todos os tempos, para o louvor da tua glória. Pai, nos ensina a nos relacionar como precisamos nos relacionar. No nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por esse tempo. Nós queremos te agradecer nessa manhã por esse culto. Pai, nós te pedimos, Pai, a tua bênção, nos dispersa em segurança para os nossos lares, nos guarda, nos livra. Pai, nos permita ainda um dia abençoado, uma tarde abençoada. Pai, mas não nos deixe dispersar de tudo isso que aconteceu agora. Que o culto logo mais, o culto da noite, seja uma extensão de tudo isso que o Senhor já está fazendo agora pela manhã. Que não seja um outro culto, mas que seja uma continuidade. No nome de Jesus. Pai, nos leva em segurança e nos traz em segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.